tabuleiro eleitoral aqui no Novo Dia. E aí o Pedro, ele selecionou 2 cidades, 2 capitais hoje, por um motivo, né, Pedro, que é um traço incomum nessas 2 cidades quando a gente olha para as peças do nosso tabuleiro. É isso, já chegou aqui o nosso selo, a nossa sonorização do Ricardinho para poder falar sobre o cenário em Recife e em Manaus. 2 cidades que têm protagonistas da disputa eleitoral com idade menor do que a minha e a sua, Carol. Não sei, posso estar mentindo para você? Pois é, e a gente vai falar justamente sobre esses jovens políticos que estão conseguindo chamar atenção nessas 2 capitais e estão conseguindo, obviamente, pautar o debate eleitoral com pouca idade. A gente separou até uma foto que mostra um encontro recente dos 2, que são o atual prefeito de Recife, João Campos, e o Amon Mandel, que é candidato a prefeito de Manaus. Tá no topo aí das pesquisas, estão aí os 2 nessa visita que o Amon fez ao João Campos, Carol, numa espécie de romaria que ele tem feito pelas principais cidades brasileiras, já foi a Florianópolis, agora em Recife, para tentar buscar incentivos, inspirações dos prefeitos das cidades brasileiras. E não por acaso a gente chama de geração TikTok, porque eles conseguem dialogar com esse público e têm conseguido reunir seguidores por todo o Brasil nas plataformas. Separei até um trechinho de um vídeo dos 2, vamos ver. Eu falo, a escola fala que tu és muito jovem. Rapaz, a juventude está pronta para trabalhar, para fazer. Todo dia a gente vai resolvendo mais um pouco, né? Não, cada dia que passa a gente fica mais velho, né? Se for um problema, cada dia você resolve uma parte dele. Com certeza. Valeu. O João Campos tem 30 anos, o Amon Mandel tem 23 anos, o João é filho do ex-governador Eduardo Campos e os 2 têm conseguido destaque nas 2 cidades. Vamos começar a dar uma olhada nos candidatos, nos cenários, nos jogadores desse tabuleiro e depois a gente mostra como é que fica cada um dos 2. Vamos ver então primeiro a cidade de Recife, capital do Pernambuco, que tem um orçamento de 8 bilhões e 200 milhões de reais, uma população de 1 milhão e 400 mil pessoas. Você tem o João Campos, que é o atual prefeito, a gente já vai mostrar como ele está bem posicionado no tabuleiro eleitoral, léguas à frente do segundo colocado. Gilson Machado, do PL, ex-ministro de Jair Bolsonaro, ministro do Turismo, sanfoneiro. Sanfona. É isso. Que obviamente é de outra geração, assim como o Daniel Coelho, do PSD, e a Dani Portela, do PSOL. A gente até tinha aqui nesse cenário, cara, eu estava discutindo isso com a Pamela Cadamura, nossa editora, uma figura do PT que aparecia, o João Paulo, mas já está muito claro, muito estabelecido que o PT vai apoiar o João Campos, mesmo se não tiver a vice, um cenário parecido ao do Rio de Janeiro, que o PT deve apoiar o prefeito Eduardo Paes, mesmo sem a vice, por uma decisão de Lula, porque são 2 potenciais governadores de estado em 2026, se ganharem essa eleição, como as pesquisas projetam. E mais uma capital que teremos aí a polarização, né? De um lado, claro, um candidato com apoio de Lula e Gilson Machado com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Num cenário um pouco diferente, porque, muito embora seja mais novo, o João Campos já é experimentado, já foi prefeito por 4 anos e a gente está falando de uma cidade, de uma capital forte do Nordeste, onde o Lula também teve uma grande votação. Vamos ver o tabuleiro eleitoral, então, da cidade de Recife, como é que ficam as peças aqui na disputa? Olha a diferença, Carol. João Campos está lá na frente. Aqui, ó. Caminhando, o cenário de momento, né? Sempre a gente enfatizando isso quando falamos de pesquisas eleitorais. Sim. Num cenário de momento, é vitória em primeiro turno. É isso, a gente está falando do índice CNN, que é um agregador de pesquisas, portanto não tem margem de erro, e esses votos são os votos que seriam na distribuição, ainda considerando brancos, nulos, indecisos e tudo mais. Em votos válidos, o João Campos, se continuar nesse patamar, pode passar os 70%, 75%. Gilson Machado aparece em segundo lugar com 7%, ele que é candidato do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniel, do PSD, tem 5% e a Dani, do PSOL, 1%. Para esses 3 aqui avançar no tabuleiro e beliscar um pouco desse percentual do João Campos, não vai ser fácil, não. É o cenário de momento lá em Recife. Agora a gente caminha para Manaus. Vamos ver Manaus, Vamos então, lá. os personagens do tabuleiro eleitoral. Quem são os nossos peões, os nossos jogadores? Jogando os dados de Manaus, população no IBGE, 2 milhões de habitantes, orçamento para 2024, 9 bilhões de reais. Muito semelhantes, Carol, à população
e o orçamento das duas capitais, até por isso esse paralelo ele é importante. São cidades com realidades muito próximas do ponto de vista da economia e da geografia e da população. Amon Mandel, de quem falamos, candidato pelo Cidadania, um partido ainda pequeno, federado com o PSDB, e ainda assim tem conseguido uma posição boa. O Davi Almeida, que é o atual prefeito do Avante, que é um político muito experiente, deputado federal, vereador, foi governador interino do estado, presidente da Assembleia Legislativa, tem um currículo figura conhecida. E é o atual prefeito. O capitão Alberto Neto, do PL, que é deputado federal, é o escolhido do partido de Jair Bolsonaro para poder disputar a eleição. O Roberto, do União, e o Marcelo Ramos, do PT, são os candidatos que aparecem no nosso tabuleiro eleitoral aqui. Vamos ver como é que fica, então, a distribuição das peças? Olha, os dois estão muito pertinho aqui, viu, Carol? O Amon está na frente no agregador. Em algumas pesquisas ele aparece em primeiro lugar, em outras pesquisas ele aparece em segundo, e em outras pesquisas tem meio que um empatão aqui entre esses três personagens. Mas pelo que o nosso agregador do índice CNN mostra, Amon Mandel na frente com 27%, o Davi Almeida com 25%, o Alberto Neto com 14%, e aí você tem os outros dois candidatos do União Brasil e do PT um pouco mais atrás. E aí vamos mais uma vez enfatizar aqui a idade do Amon, né? Que você falava, 23 anos. 23 anos. Trajetória política, Pedro? Ele foi o vereador mais jovem da cidade de Manaus e foi o deputado federal mais jovem do estado do Amazonas. Além disso, ele teve a maior votação proporcional do Brasil. O que isso significa? Distribuindo a população pelos candidatos eleitos, o Amon teve 14% de todos os eleitores do estado do Amazonas. Nenhum outro candidato teve um percentual tão grande. Nem mesmo Guilherme Boulos, por exemplo, em São Paulo, que teve mais de 1 milhão de votos, conseguiu esse percentual significativo. Aliás, porque eu falei de São Paulo, a gente mostrou o João Campos e mostrou o Amon. Tem um terceiro elemento, um terceiro personagem nessa disputa que é da geração TikTok ou desses candidatos mais jovens, que é a Tabata Amaral, que é candidata a prefeita de São Paulo do PSB, o mesmo partido de João Campos, também tentando jovem. disputar aí a eleição, também com 30 anos, a idade do João Campos, e não por acaso, a gente pode até mostrar as imagens, olha aí, os dois são um casal, né? Então, já nas redes sociais mostrando um pouco do que vivem, dos momentos ali de intimidade e claramente ali conversando sobre as eleições municipais, já que para além de serem um casal, os dois também têm a carreira como deputado federal, enfim, na Câmara de Brasília como uma união. Mas quando a gente olha para o tabuleiro eleitoral, a peça da Tabata em São Paulo, né, não se compara à peça do João Campos lá em Recife. Não, a Tabata está em terceiro lugar em algumas pesquisas, quarto lugar em outras. Ela tem enfrentado mais dificuldade do que o João Campos, mas aqui a situação vai ser a eleição é bastante diferente do lado de Recife, que já está praticamente desenhada. Pedro Duran, obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Até já. Até já. Tem mais tabuleiro eleitoral na quarta-feira com o isso. Pedro Duran aqui no Novo Dia.